Bom, o vídeo de hoje é sobre indignação. A indignação de um pai e de uma mãe que buscam educar os seus filhos, que busca educar em especial o seu filho de 8 anos, ao contrário, se depara com outras situações no colégio, no cotidiano e na vida. Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Claudeci, é um prazer recebê-lo aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a nossa indignação como pais, diante de uma situação em que o seu filho, me desculpe a expressão, é feito de saco de pancada no colégio. O meu filho Noah, ele estuda num dos colégios mais renomados aqui da cidade. Graças a Deus eu tenho a condição de pagar, mas nós estamos sofrendo com a indignação por parte de nós pais diante da incompetência ou talvez da negligência por parte dos diretores, por parte da escola, por parte dos professores responsáveis por cuidar do seu filho no período em que ele está no colégio. Não é de hoje, não é a primeira vez, mas hoje em especial, ficamos sabendo novamente que um amiguinho, ou melhor a forma de falar, um outro aluno do colégio, da mesma sala do meu filho, tem oprimido ele de diversas formas, e uma dessas, por exemplo, chutes, empurrões, beliscões. E o vídeo de hoje é para tentar passar para você a minha experiência e indignação como um pai cristão. Eu tentando conversar com meu filho e percebendo nele um medo de falar a verdade, com medo das consequências, perguntando para ele: meu filho, o que aconteceu no colégio? E ele defendendo o que ele diz como amigo, uma outra criança na mesma idade dele, ele defendendo, de alguma forma, talvez ele goste dessa amizade, apesar dela ser uma amizade tóxica. Ele gosta daquela criança como pessoa, como amigo, gosta das brincadeiras. Obviamente ele não gosta dessa opressão, dessa violência. Eu quero deixar claro que a nossa indignação não é com a criança, entenda bem, mas é com tudo ao redor disso. Nós como pais, nós já fomos à diretoria, nós já fomos aos responsáveis, nós já fomos aos professores e nada resolve. Então eu quero tentar escancarar essa situação, que o pior, eu como pai, eu tentei escolher uma das melhores escolas, não só pelo conhecimento, não só pela fama da educação, mas também pelo conceito do que ele se propõe a viver. Sim, um colégio católico. Eu sou católico. Então eu tentei sim colocar o meu filho, eu coloquei sim o meu filho em um colégio católico, mas quando a gente se depara com situações em que o colégio católico, que deveria ser um exemplo para a sociedade, quando este tal colégio negligencia situações tão claras, óbvias, que têm acontecido dentro do colégio, restam-me dúvidas se este nome de colégio católico é apenas uma fachada. Conversando com a minha esposa, nós vimos outros e vários casos que já tinham acontecido e que a gente não tinha ciência, de outros pais que relataram a mesma opressão. E o colégio parece que vai acobertando aquilo para que aquilo não saia na mídia, para que aquilo não se torne escancarado, que aquilo não se torne um alvoroço na cidade. E enquanto isso, o meu filho vai sofrendo opressão, por quê? Porque o colégio diz: eu já avisei a mãe, eu já avisei o pai, e nada se resolve. Claro, essa criança ela não tem culpa. A culpa é dos pais. A culpa é do colégio. Não sei se esse colégio ele tem a importância, ou melhor, ele precisa tanto dessas matrículas que faz vista grossa com nós pais que estamos pedindo uma solução. O Noah é uma criança muito boa. O Noah é uma criança que tem, literalmente, medo de fazer o mal. A gente conversa muito com ele sobre o certo, sobre o errado, sobre o cristianismo. Muitos dos pais vão dizer aí, ó, você que está do outro lado, provavelmente você vai dizer: cara,
Se fosse com filho meu, eu já falava, ó, taca o pau na orelha. Se fosse filho meu, eu ia falar, se ele te chutar, dá-lhe um... Mas eu, como cristão, eu fico entre a expressão popular, entre a cruz e a espada. Se por um lado, sim, eu quero que o Noah aprenda, cara, vai para cima. Se te der um tapa, você dá 2. Se te der um chute, você dá 2. Se te empurrar, você deita em cima. Mas, cara, por outro lado, como cristão, eu não posso ensinar o meu filho a maldade. Eu não posso dizer para ele pagar com a mesma moeda. Olha como que nós ficamos numa situação dessa. Eu fico vendo meu filho sendo chacota, sendo saco de pancadas no colégio, enquanto, por outro lado, eu também não posso dizer, resolve com as próprias mãos. Eu não posso ir lá no colégio e simplesmente tentar resolver com as próprias mãos, porque qual exemplo eu estaria dando? Então a indignação por essa incompetência, a indignação por estes pais que tentam inclusive dizer, o meu filho é assim porque ele tem TDAH. Desculpa a expressão, mas que besteira. Claro, eu sei que é um diagnóstico válido quando válido, mas muitos pais usam isso como desculpa por sua negligência na educação. Essa mesma criança, nós temos conhecimento disso, que essa mesma criança, ela é, sim, educada pelas telas, pelo YouTube, vídeos que incentivam a violência, que incentivam esse tipo de comportamento. E os pais dizerem, nossa, ele é diagnosticado com isso ou com aquilo. Não! A gente fica totalmente indignado, cara. Porque se por um lado, como eu disse, eu quero que essa situação se resolva, por outro, eu não posso simplesmente falar com meu filho, resolve com as próprias mãos. Porque se eu for lá, ver o que o meu Jesus vai dizer, se bater de um lado, oferece o outro. Amai os vossos inimigos. Como que eu posso falar para uma criança de 8 anos para resolver com as próprias mãos? Como pai, é o que eu quero, sinceramente. Aqui, na minha pobreza, na minha miséria, na minha pequenez, na minha imaturidade, a minha vontade é virar para o meu filho e falar, olha, desce o pau nesse menino. Vocês são da mesma idade, vocês se resolvem. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. Então é necessário com que a escola não seja negligente. Não olhe para o valor da matrícula mais do que para a segurança das nossas crianças. As escolas são parte da vida e da casa e da moradia das nossas crianças. A gente deixa as nossas crianças lá com a confiança de que serão protegidas e não ofendidas, e não oprimidas, e não machucadas. A gente não coloca filho na escola para voltar para casa com um arranhão, com um beliscão, com um roxião. A gente não manda filho para lá para isso, a gente manda para serem educados, sem ideologias nenhuma. A gente manda para aprender o português, a matemática, a história. A obrigação minha como pai, educá-lo, para que ele respeite, mas também ensiná-lo que ele precisa exigir o respeito. E a obrigação da escola, falar com os pais. Eduquem os seus filhos. Ensine o respeito ao próximo. Escola não é lugar de violência. Lugar nenhum é lugar de violência. Mas como eu, como pai, me coloco numa situação dessa, como que eu reverto uma situação dessa? Se aqueles que têm o poder de resolver não resolvem porque são negligentes. Ficamos sabendo de um dos casos, veja só, um dos casos com esta mesma criança. Ela chega na sala, joga o amiguinho no chão, esfrega a cabeça do amiguinho no chão e os dois vão então parar na diretoria e na psicopedagoga. A psicopedagoga escuta o assunto, liga para a mãe antecipadamente para avisar que algo tinha acontecido com o filho. Seu filho vai chegar aí com o roxião, mas é porque eles estavam brincando. Eles são muito amigos. E ainda teve a cara e a coragem de dizer que o filho dessa pessoa, desta outra mãe, que o filho havia dito que eles estavam apenas brincando. Quando chegou em casa, a mãe questionou. Meu filho, me conta o que aconteceu hoje. E ele contou tudo. E a mãe questionou. A fulana disse que você havia dito que vocês estavam apenas brincando. Ele falou, mãe, não, é uma mentira. E aí,
Será que a criança que está mentindo ou será que a escola está encobertando algo? Sinceramente, eu não sei como lidar nessas situações. Nós iremos lá ter uma reunião com os responsáveis. Nós iremos lá cobrar os nossos direitos, porque todo mês o boleto é recordado, todo mês o boleto é lembrado. Mas todas as vezes que os nossos filhos se machucam, foi sem querer e as crianças estavam apenas brincando. Esse alerta de hoje ele é múltiplo. É para a escola, é para os responsáveis, é para o nome de fachada. Se é uma escola católica, ela tem que preservar realmente para essa ordem, preservar para a segurança das crianças, mas também para os pais. O que o teu filho, sim, a tua criança que está no colégio, o que ele tem feito? Você sabe? Ou você é mais um que deixa o seu filho ser educado pelas telas? Por um neto da vida aí? Será que seus filhos estão sendo educados por alguns desenhos que incentivam a violência? Será que você está sendo pai de verdade? Será que você está perto dos seus filhos? Será que você conhece o que eles assistem naquele celular maldito que você deu? Naquele tablet? Porque, afinal de contas, o seu filho tem que ser muito tecnológico. Em contrapartida, o filho dos outros está sendo oprimido pelos seus. Não sei se é o seu caso que você está assistindo agora, mas talvez seja. Eduque os seus filhos para que os seus filhos não sejam, como eu possa dizer, para que o seu filho não represente perigo para os outros. Claro, eu busco o tempo todo educar o Noah, mas a bondade é própria dele e de Deus. Primeiro é Deus. Graças a Deus, ele é um menino muito bom. O Noah não gosta de violências. Ele tem um dom maravilhoso de conseguir amigos. O Noah, ele é incrivelmente amável. É uma criança, não é porque é meu filho. Não tem nada a ver com a minha personalidade. Ele é muito melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Ele cativa as pessoas. Os meninos do colégio gostam dele. É muito triste ver ele, com toda essa bondade no coração, ser oprimido no colégio por negligência alheia. Manda esse vídeo para mais alguém que também sofre com essa indignação. Manda o vídeo para aquela pessoa que você já sabe que negligencia a educação dos filhos. E aquele filho representa violência para alguém, representa perigo para alguém. Bom, fica aqui a minha indignação. Até o próximo vídeo.